Hoje vou fazer mais um vídeo ressaltando algumas curiosidades sobre o Dr. Robert Bruce Banner e também sobre o personagem O Incrível Hulk, né? Já que o Bruce é o Hulk. E aqui eu fiz uma seleção de todas as mulheres que o Bruce Banner e até o Incrível Hulk se relacionaram no decorrer dos anos. A primeira delas é Betty Ross. Betty é filha do general Thaddeus Thunderbolt Raio Trovão Ross, que era um general bastante duro com o Bruce Banner quando o Bruce era assistente do general no projeto Bomba Gama. O general Ross começou a gritar com o Bruce Banner, né, antes mesmo, né, muito antes do Bruce Banner se transformar no Hulk, ser pego pela explosão da Bomba Gama. E aí a Betty sentiu empatia pelo Bruce, por aquele cientista gentil e educado. E aí ela passou a ficar do lado do Bruce Banner todo momento, porque ela não só sentiu empatia por ele, como também passou a amá-lo. E mesmo a Betty, ela tendo um romance com o coronel Glenn Talbot, que inclusive chegaram a casar os dois, isso não durou, porque logo foi constatado que a Betty amava tanto o Bruce Banner, que acabou pedindo divórcio do Glenn Talbot para ficar com o Bruce Banner e ajudá-lo a se curar da maldição do Hulk. A segunda mulher na vida de Banner é Jarella, de um mundo subatômico, um mundo onde o Hulk foi transportado para esse universo e onde ele ficou encolhido, né? Um personagem chamado Cyclope, né? Enfim, né? Cyclope é o nome dele, enfim, não é o Cyclope X-Men, não. Enfim, esse personagem ele encolheu o Hulk e o Hulk foi transportado para esse mundo. Tanto que no prólogo dessa história tem a participação dos Vingadores e tudo mais. E quem escreveu esse conto foi o Harlan Ellison. A Jarella vê o Hulk como uma grande ajuda e logo ela obviamente se apaixona por ele. E nesse ponto aqui, graças ao encantamento dos povos de Jarella, o Hulk ele passou a adquirir o intelecto de Bruce Banner. E ali foi o Bruce Banner o tempo todo desfrutando de seu segundo amor, que foi a rainha Jarella, que seria a rainha do Hulk, a primeira rainha do Hulk. Bom, e a próxima personagem aqui se chama April Summers, que veio depois que o Hulk passou por essa perda, quando ele perdeu a rainha dele, Jarella. Essa April Summers, que estava ligada ao universo da moda, ela acolheu o Bruce Banner e ofereceu um lugar para ele morar, né? Eles dois se relacionaram mais como amigos, né, nesse caso aqui. Que o Bruce Banner tinha uma moradia ali e ela admitiu que ele ficasse com ela. É uma mulher que estava bastante relacionada à moda, também é uma personagem antológica. Bom, e aqui tivemos a personagem chamada Sheila Marks, que é uma referência à personagem Helena Marks do piloto da série televisiva do Hulk. A Sheila Marks, ela se sentiu na obrigação de tratar do Bruce Banner, porque o Bruce Banner foi procurar essa personagem. Ela é ela acaba ajudando, né, o Bruce Banner no plano psíquico ali, né? Ela tenta ajudar o Bruce a controlar as transformações dele no Hulk. E é bastante interessante porque quando ela vê que ela não obteve sucesso em sua missão, né, em sua tarefa, ela volta a ajudar o Bruce e ela e o Bruce se tornam bons amigos. Essa personagem ela foi introduzida no título da Hulk Magazine, que é um título do Hulk voltado para o público adulto, né, assim como era com a Espada Selvagem de Conan. Bom, e a próxima personagem aqui, a alienígena Krilloriana chamada Beret, onde ela foi introduzida nesse título, mas depois foi constatado pela própria Marvel que esse título era praticamente aventuras ficcionais do Hulk, que não estavam relacionadas com a cronologia normal da Marvel, né? Ou seja, de certa forma não estavam relacionadas porque eram aventuras fictícias ali. Enfim, que essa personagem Beret, ela acabou filmando, né? Ela acabou fazendo um filme do Hulk, de tanto que ela era fã do Incrível Hulk e nunca teve a oportunidade de conhecer o personagem. Depois ela viaja para a Terra e acaba conhecendo o Hulk. E aí ela tem ali um certo romance com essa Beret, né? Essa alienígena Krilloriana, acabou ficando com o Bruce Banner. Os dois tiveram um romance bastante curto ali, mas o Bruce gostava muito dela. Aí depois tivemos uma personagem chamada Catherine Waynesboro. A Catherine Waynesboro, ela serviu de grande valia para o Bruce Banner. Os dois realmente tiveram romance ali, tiveram um caso. Mas isso infelizmente foi interrompido quando o instinto selvagem do Hulk acabou prevalecendo e o Bruce Banner acabou perdendo o controle sobre o Hulk, né, que nesse período o Hulk estava com a mente do Bruce Banner, aí o Hulk passou a se tornar uma fera irracional, e a Catherine Waynesboro, mesmo ela sendo agente da SHIELD, ela tentou ajudar o Hulk, ela se revela agente da SHIELD em algumas edições em que tem as histórias do Hulk inteligente. Mas mesmo assim, o Dr. Bruce Banner, ele gostava dela porque ele viu que ela estava ajudando ele em suas pesquisas. Mas enfim, quando o Hulk passou a se tornar irracional, a Catherine Waynesboro se distanciou dele. E aí tivemos a amante do Hulk cinza em Las Vegas, ela se chama Marlo Chandler, que foi uma das felizardas de passar uma noite com o tão famigerado Senhor Tiratema. Na época lá, a Marlo não sabia que o Senhor Tiratema era o Hulk cinza. E ela foi a felizarda de passar uma noite com ele. Ela teve uma noite de prazer com o Senhor Tiratema. Ele era bem rude com a Marlo, mas mesmo assim a Marlo gostava. E ele quebrou o coração da Marlo Hulk cinza várias vezes, porque ele falava que o Hulk não precisa de ninguém, que ele só tem ele mesmo. Aí depois a Marlo acabou descobrindo que o Hulk e o Bruce eram a mesma pessoa quando a Marlo passou a namorar o Rick Jones. Até porque ele quis se distanciar para que ela não fosse alvo, né, dos vilões e não corresse risco de vida ali. Enfim. Tivemos também uma personagem ali lá da década de 80, Sally Moore, uma colega de faculdade do Bruce Banner, que é apresentada no flashback. Aí depois tivemos a personagem Susan Jacobson, que também é uma colega de faculdade do Bruce, que inclusive o Bruce ali, né, ele era uma pessoa bastante reprimida. Ele tentou agarrar a Susan Jacobson à força porque ele reprimia as suas emoções. E depois dessa Susan Jacobson, ela acabou se tornando uma espiã, que depois o próprio Peter David, que acabou introduzindo essa personagem
nas histórias do Hulk, ele fez com que a versão do Hulk mesclado acabasse, né, se relacionando com essa personagem. Próxima. Tivemos aqui a personagem icônica chamada Angela Lipscomb, que ajudou o Bruce Banner a tratar da esclerose lateral amiotrófica. E quando a doença atingiu um estado degenerativo do Bruce Banner, alcançou os últimos estágios do cientista, a Angela, enfim, ela só viu ali o Bruce tentando se livrar dessa doença, que ele se livrou graças aos genes extraídos do próprio pai do Bruce Banner, o pai abusivo do Bruce, que era o Brian Banner. Aí depois essa personagem, Angela Lipscomb, ela nunca mais foi vista no universo Marvel. Aí depois tivemos ali, olha, tanta mulher que se relacionou com o Hulk e com o Bruce aqui, a Nadia Blonsky, que inclusive o Bruce Banner chifrou o abominável Emil Blonsky com a Nadia Blonsky. Na época lá, a Nadia era uma espiã, estava trabalhando como espiã. Ela devia seguir os rastros do Hulk e enviar o Hulk para uma corporação, né, uma corporação secreta ali. Aí, para isso, a Nadia tinha que seduzir o Bruce Banner e fazer com que o Bruce caísse nos seus braços. Mas a sedução foi uma forma bastante foda, né, de ver, né, porque o Bruce Banner deu uns pega ali na Nadia Blonsky, né. Aí depois tivemos uma personagem chamada Monica Rapatini, que é mãe de uma personagem chamada Scorpion. O Bruce conheceu essa personagem durante os eventos, né, de Dinastia M, onde o Bruce Banner estava sendo tratado ali, né, da maldição do Hulk por uma tribo de aborígenes. Aí o Bruce não conhecia essa Monica Rapatini, a Monica tentou fazer com que o Bruce ele tivesse alguma lembrança da época de faculdade. Aí o Bruce tentou se esforçar até que teve, ele reconheceu essa personagem. E aí nessa fase, né, da Dinastia M, o Bruce Banner e a Monica Rapatini dormiram juntos ali, obviamente os dois transaram ali. A Monica, essa personagem, ela gosta muito do Bruce Banner. Aí tivemos a Tundra, que eu já falei aqui, né, que teve os genes dessa personagem Tundra junto com os genes do Hulk, tiveram ali, se fundiram e eles tiveram uma filha, que é a Lyra, a nova selvagem mulher Hulk. Aí depois tivemos, né, a última mulher aqui que apareceu na vida do Hulk, que é a Caeira, a Fortaleza, que foi a segunda rainha do Hulk, onde agora ele passou a conhecer, né, durante o arco Planet Hulk, quando o Hulk ele depôs o tirano de um planeta alienígena chamado Rei Vermelho e acabou tentando reconstruir um planeta ali já devastado. Aí essa alienígena Caeira, que a princípio era uma oponente do Hulk, acabou sendo ali a rainha dele, né? E obviamente os dois ali tiveram um caso ali que culminou no nascimento do filho Scar e também do meio-irmão do Scar, que é o Hirokala. Bom, o vídeo já está chegando ao fim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de As Mulheres na Vida do Incrível Hulk. Eu sou o Hulk Boy e você está no canal Tempter 60.